Por que você acha que é importante para Deus quantas pessoas acreditam nele? Eu não acho que é uma conta matemática utilitária. Eu acho que, sendo Deus a verdade, ele naturalmente quer que as pessoas conheçam a verdade. E sendo o homem, o homem sendo um ser cuja elevação se encontra na verdade, também o homem quer descobrir a verdade. Só tem um motivo do porquê a gente quer discutir tudo isso, se esse negócio é verdadeiro ou não. Se for falso, eu não quero acreditar em nada falso. Tem gente que fala assim, acredita na religião é falso, mas faz bem pra você. Eu não quero acreditar em nada falso. E você acha que a não revelação diária de Deus, quer dizer, assim, se eu for falar isso pra um religioso, ele vai falar, mas Deus se revela todo dia. Mas tu fala assim, Deus... Não, mas de maneira extraordinária. Ele não se revela todo dia. Exato. Você acha que essa não Pelo menos revelação... para pessoas comuns. Essa não revelação extraordinária é para que nunca mais haja sequer essa discussão. Sim. Não acontece por uma proteção ao livre-arbítrio? Total. Porque se Deus chegar e falar letras de fogo, eu sou Deus, já era, bicho. Primeiro, acabou a política. Você vai viver na monarquia absoluta de Deus. 2, acabou a discussão. Uhum. É o apocalipse. É literalmente o fim. Se Deus fizer isso, é literalmente o fim do mundo. Acabou. Eu não acho que... Que interessante, né? Você tem razão. E se Deus existe, é importante para ele, é importante para nós, que a gente nunca chegue a essa conclusão, né? Que a gente não chegue a essa conclusão de maneira forçada. É importante que a gente chegue a essa conclusão de maneira livre, que é o que a gente tá discutindo. E aí, porque, cara, se chegou nisso também ele vai ter que separar, porque agora que ele se revelou, vai ter que separar os bons dos maus. E aí agora que vai ter que separar os bons dos maus, fala, cara, aí acabou a sua chance também de melhorar. Porque a partir de agora, fala, cara, você tá junto, você vai aceitar a salvação ou você vai chutar o balde? Será que não é melhor você ver um mundo em que você tem essa escolha, ao invés de você agora ser forçado? Eu acho que sim, na verdade. Mas O que eu falei agora também é bom sob certo aspecto, mas é literalmente o apocalipse, que é o fim do mundo, que acabou o mundo. Que agora só tem o céu, tem o inferno, acabou o mundo, fim, cessou, maus pra cá, todos os criminosos vão pra cá, acabou o crime, porque os criminosos vão fora. Os criminosos... Não, mas a partir de agora, Deus existe, mané. Então, não tem mais, não vão mais roubar. Mas vai ter um monte de cara que vai... Aí que tá. Vai ter gente que vai se ajoelhar, começar a chorar e falar, cara, esquece, eu errei. E vai ter gente que vai chegar e falar, meu, dane-se. Cara, o ser humano, vai falar, o ser humano... Então não acabou o livre-arbítrio. Não, acabou porque agora a escolha vai ser definitiva, sabe? Porque todo mundo vai... O dane-se vai ser... O dane-se diferente do dane-se de agora, que é um dane-se meio na dúvida. Agora é um dane-se tipo... Dane-se é o Lúcifer mesmo. É revolta literalmente igual ao do Lúcifer, que eu sei que existe, eu estou vendo, mas eu quero que se dane porque eu vou satisfazer o meu ego. Você precisa ser bem esquisito pra ser esse cara, né? É literalmente diabólico. Mas isso que nós estamos falando lembra muito mais, novamente, o Apocalipse do que... Nos ajuda até a entender muito mais o Apocalipse, acho, do que o mundo. Mas repara, se Deus se revela dessa maneira absoluta, acaba o mundo como a gente conhece. E eu vejo que o homem buscar a verdade de uma maneira com livre-arbítrio é uma vida mais plena, uma vida mais própria dos homens, mais digna. Os homens vão se dar mal nessa. Eles vão construir situações políticas ruins. Eles vão quebrar a cara no dia a dia. Eles vão fazer coisas erradas. Mas é parte do drama humano. Esse é o drama humano. É a história do Tolkien, né? Não nos cabe saber o destino de todas as coisas. Nos cabe fazer o que é melhor com o tempo que nos foi dado. O Frodo, por exemplo... Uma das paradas mais foda que tem na Sociedade do Anel. Eles estão em Moria. E aí quando o Frodo vê o Gollum, tá ligado? Que aí o Frodo fala assim, porra, a gente devia matar ele agora. Sim. E aí o Gandalf fala pra ele, cara, você tá falando que ele merece morrer, mas você consegue dar a vida a quem merecia viver? Sim. Aí o Frodo fica, caralho, não. Aí, então não seja tão rápido pra julgar. Exatamente. Não, e se o Frodo tivesse matado o Gollum... Tinha dado um monte de merda. O anel tinha... O Frodo tinha roubado o anel. O Frodo salvou mais a Terra-média tendo misericórdia do Gollum do que levando ele destruindo o anel. Claro, o caminho dele do anel é muito forte.
Mas por que isso? Porque o Tolkien não queria que o Frodo fosse Jesus Cristo, que ele fosse o próprio Cristo. Ele queria mostrar como a providência divina, como a presença última de Deus é o que redime a humanidade. Não é o homem, não é você que vai ser o fodão que vai resolver tudo no peito. Que, na verdade, Deus guia a história, guia a sua vida, que ele te deu um propósito, e dentro desse drama maior é ali que está a sua salvação. O que é bom também, porque tira um peso dos homens, o peso de que você tem que ser o cara que vai resolver tudo. Não é... Há um convite ao heroísmo, que é grande. O Frodo carrega um peso gigantesco. Mas o Frodo só tem que cumprir o papel dele, ele não tem que ser Deus. Então existe essa beleza no Senhor dos Anéis. 3 personagens do Senhor dos Anéis, eu vou voltar porque eu estava antes depois, como o Cristo morre, entre aspas, e renasce. O Gandalf enfrenta ali uma figura diabólica, que é o Balrog, que é, entre aspas, um anjo como ele, porque ele é um Maiar. E ele cai até o fundo da terra para renascer como Gandalf o Branco. Assim como o Cristo ressuscitou com o corpo glorioso. O Aragorn vai até a mansão dos mortos para libertar as pessoas da mansão dos mortos e voltar como rei. Assim como o Cristo vai até a mansão dos mortos para tirar as pessoas. E o Frodo sobe a montanha da perdição, assim como o Cristo subiu o Calvário, para redimir as pessoas do pecado, que é o anel. Então, os 3 são como o Cristo, mas eles não são o Cristo. Eles só fizeram mini... Até porque o Frodo dá uma vacilada no final. E todos dão em algum nível. E o próprio Gandalf fala que ele não conseguiria levar o anel. Então, é interessante porque o Aragorn é o rei. O Gandalf é o profeta. É o que anuncia o que vai acontecer, qual é o caminho de cada um. E o Frodo é o sacerdote. É o que oferece o sacrifício. Que no caso também envolve o sacrifício dele mesmo, que é o mesmo sacrifício do Cristo. Então é muito bonito, porque o Senhor dos Anéis, ele traz em si a figura do Cristo sacerdote, rei e profeta. Só que de uma maneira cor santos. Então, a verdade, em termos desse mundo, né? Porque é fantasia o Senhor dos Anéis. Tem gente que vai falar, o Senhor dos Anéis é fantasia, lógico. Parabéns, Sherlock. O ponto não é que é fantasia, entendeu? O ponto é o que comunica do mundo real, pô. Também tudo. Claro. Se for assim, literatura, tudo é fantasia, pô. Também o Dostoiévski é tudo fantasia, mas ele está Música, falando. Quadros, tudo. Mas ele está falando sobre algo que implica alguma coisa para sua vida. Senão seria muito autorreferencial. Em certo sentido, Frodo, Gandalf e o Aragorn são como santos. São figuras que viveram como Cristo, cada um com seus defeitos, com as suas dificuldades, mas viver essa entrega. Então o Tolkien falava isso. Até quando o Tolkien converteu o C.S. Lewis, um dos argumentos que o C.S. Lewis era ateu, né? E eu fui nesse lugar, fui lá em Oxford, tive a chance. Fui participar de um encontro, né, do Jordan Peterson, de 1000 líderes globais, né? E eu fui lá para discutir os problemas do mundo, uma loucura. Doideira, gente do mundo inteiro, cara, uma coisa de louco. Uma conversa boa já adiante, que não era das palestras, era cara, a do backstage é a melhor, sempre, né? Você vai fora do evento e tal. E aí eu aproveitei e falei, tô aqui na Inglaterra, vou lá para Oxford, né? E aí eu vou lá para Oxford e perto do lugar onde o Tolkien dava aula, tem essa ilha, um negócio lindo. É dentro do Magdalen College, que é lindo. Chama Edson's Walk. É tipo uma ilha, um caminhar ali numa mini ilha. E aí o Tolkien, ele... Até tem que chegar lá, você tem que pagar para entrar lá no college para depois entrar lá. Você não consegue... Tem um barquinho lá que também daria para chegar lá do barco, mas tudo bem, não vamos entrar nessa... mas teria que entrar lá. E aí eu entrei. E eles ficavam caminhando, Tolkien e o Lewis, em círculos ali. É lindo. É Senhor dos Anéis total. Fiz uma live até no Instagram na ocasião. Liguei a galera e falei, galera, tô aqui no negócio, vamos conversando e falando. Mas aquela coisa bucólica, assim, ovelhinha, parquinho, sabe? Aquelas rodas girando, aquela vegetação Inglaterra bonita mesmo, maneiro. Interior. Negócio... E os prédios góticos do lado da Oxford. Cara, o negócio você sente no Senhor dos Anéis total. E uma das coisas que o Tolkien falava pro Lewis, né? Ficava falando, o Lewis falava, sou ateu, não sei o que, blá blá blá. E o Tolkien falou, olha, o Jack, o apelido dele era Jack, né? O nome dele é Clive Staples Lewis, né? O problema é o seguinte, você tá tomando o Cristo como mais uma história, como as várias que você conta.
Mas vamos olhar algumas coisas. Não é um absurdo que o autor de um livro se coloque como personagem. Não é nenhum absurdo. Aliás, é algo que naturalmente o autor tem vontade de fazer. 2, diferente das outras histórias, essa história é a história que explica as outras histórias. As outras histórias não explicam essa, mas essa explica as outras. E aí o Tolkien fala, toda história que você vê contada, uma das coisas mais incríveis de contar histórias é que elas vão indo para o ponto mais baixo para depois ter a reversão. É o que ele chama de catástrofe e eucatástrofe. Então vai indo para aquele ponto que parece que vai dar tudo errado. Cara, história e ficção vai indo para isso. E depois tem uma reversão milagrosa, um momento que a coisa muda. Ou seja, isso é a cruz e a ressurreição. Fala, toda história passa por isso. E veja que essa história, né, a do Cristo, diferente das outras que são contadas, porque você vai contar essa história 1000 vezes. Você vai contando Jornada do Herói, você vai contar esse negócio infinitamente. A do Cristo é sobre Pôncio Pilatos. A do Cristo tem um lugar histórico, concreto e real. Onde fica o Thor? Cara, só Deus sabe, entendeu? O Thor tá no trovão, o Thor tá não sei o quê. Aqueles que estão falando que o Cristo viveu, falam o seguinte, não, cara, na Palestina, em Israel, agora eu sempre, quando tenho conflito, você fala os dois termos juntos, que aí ninguém me enche a paciência com o termo, entendeu? Fala, cara, na Palestina, vírgula, Israel. Naquele lugar, naquela época, com aquelas pessoas lá vendo o cara, aconteceu isso. E aqui é interessante porque é histórico, tem uma presença histórica. Então, o Tolkien fala, essa é a história real. No sentido, a gente usa a palavra história, né? Mas essa é a história real, você está falando do que aconteceu. Mas é a história real que é paradigma, que explica o resto da busca humana. Porque na busca humana, lembra que a gente falou na virtude, que você está toda hora buscando um sacrifício para sair do sacrifício. Porque você quer o sacrifício para sair do sacrifício. Você não quer o sacrifício para ficar no sacrifício, que é estranho. Imagina, você vai se matar de estudar, ficar lá se matando de estudar para não ficar inteligente depois, para ter que estudar mais só. Beleza, você sempre vai ficar buscando, a busca pela busca, legal. Mas, cara, você quer aprender, né? Se eu ficar estudando lá de graça, a desgraça dos ideogramas, e não aprender a porcaria do ideograma, eu não leio o bagulho. Outro dia eu passei na frente do restaurante chinês, alegrias pequenas, né? Eu falei, pô, eu entendi o que tá escrito ali, cara, muito louco, né? Eu não sei nem ler o que tá escrito, mas eu sei que tá escrito pelo símbolo. Eu falei, cara, você estuda pra isso, não estuda. Você quer trabalhar, construir uma empresa pra ganhar dinheiro, você não quer que a empresa não dê dinheiro. Se a empresa, construir uma baita empresa, claro, você pode depois reinvestir, construir um negócio maior, beleza. Mas, cara, você quer um descanso. Tem um objetivo, você né? tem que chegar em Quando algum você ponto, faz alguma coisa, você faz por alguma razão. Você não quer o sacrifício só pelo sacrifício. Sim. Você quer o sacrifício para chegar em algum lugar. E toda virtude funciona com esse sacrifício para a ressurreição, sacrifício para a plenitude. A vida humana, em certa medida, é assim. Você vive e dorme. E começa o ciclo. Você morre todo dia e renasce. Então você chega, passa todo o seu dia, às vezes tem aquele momento de arrependimento no final da vida, entre aspas, que é o final do dia que você fala, cara, faltou fazer isso, faltou fazer aquilo, mas meio que já era, acabou o seu tempo. Você vai dormir e você vai ter que renascer para fazer aquilo. Então essa simbologia, o Sol faz a mesma coisa, o ciclo do Sol e da Lua, o mundo, os animais têm ciclos semelhantes, você vai vendo toda essa parte de morte e ressurreição. Então o sacrifício aqui é um paradigma. E quando você vai vendo a história da revelação, começando com a revelação em Israel, ela tem esse ensinamento de maneira muito forte. Ela tem absurdos. Deus falou que os caras vão morrer. Novamente, Deus vai falar que todo mundo vai morrer. Tem absurdos que são os caras ali que estão fazendo os absurdos. É isso mesmo, cara. Desculpa te contar, o mundo político não é bonito. O mundo não foi construído todo mundo conversando, cantando kumbaya e dando a mão. A história do mundo antigo é brutalíssima e ela é brutal até hoje, em certa medida, e a gente que ignora. Então, é brutal mesmo. Ah, mas isso é crueldade. Cara, novamente, para cada cara cruel e psicopata, tem um profeta Elias falando, parem de se matar, calem a boca, voltem a rezar, parem com esse negócio. Então, a leitura também. Ah, mas então você acredita que a Bíblia foi feita em 7 dias, o mundo foi criado? Eu falo, claro, nós estamos no 7º, inclusive. Porque quando você fala Deus descansou, é isso aqui, cara. Deus não está aqui mexendo nas coisas. As pessoas têm que aprender a diferenciar, quando leem as Sagradas Escrituras, o que é simbologia, o que é linguagem simbólica, que tem muito, o que é história, que é a história, por exemplo, do povo de Israel, que é o que está lá, e a implicação espiritual daquilo. Porque
existe uma diferença muito grande entre um acontecimento histórico com uma implicação espiritual e um acontecimento histórico puro. Aham. Exemplo, Claro. Moisés deixou o povo vagando no deserto até o povo chegar na terra. Esse é um acontecimento histórico. Aconteceu. Moisés andou com os caras e deixou eles no deserto. Mas isso tem uma implicação espiritual. Qual é a implicação espiritual? Tem uma lição para você. Que se você tiver tomado pela soberba, se você não abrir mão das coisas que estão te ensoberbando, que estão lá, você vai ficar perdido. Você vai literalmente ficar perdido. Você vai perder o seu rumo. Então você precisa aprender a caminhar no deserto para depois você aprender a ter uma casa. Você precisa aprender o sacrifício para depois aprender isso.